Olá pessoal, hoje vamos resolver as questões de língua portuguesa do vestibular de 2019 da UniOeste. Vamos para a questão 1. Na questão 1, ela se refere ao texto de onde você fala. Esse texto também vai responder a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos fazer a leitura do texto, comentar um pouquinho do texto e aí vamos para a questão. De onde você fala? Nos anos 1970, em Paris, não havia como se posicionar num debate sem receber a questão "Mas dont tu parles?", de onde você fala, e isso sobre qualquer tema que fosse. Cada um devia se perguntar quem estava realmente falando pela boca dele, seguindo as ideias da época. 1. Você fala, eu penso que X, Y, Z. 2. Eu, que diz que pensa X, Y, Z, é apenas um sujeito da frase. Eu penso, uma espécie de ilusão gramatical que parece ser o lugar de onde sai a declaração. E 3. Atrás desse eu, de eu penso, há outro sujeito, eventualmente ignorado por quem fala. É ele, de fato, que pensa X, Y, Z, sem que o eu, de eu penso, sequer se dê conta disso. Esse parágrafo parece um pouco confuso, mas ele explica quem é o sujeito que fala numa frase. Pode ser o sujeito gramatical, aquele que está implícito nessa frase aqui, que aparece, é o eu, que conjuga o verbo, lá, o quesito 2. Pode ser eu penso, né? Eu, pessoa, pensando em alguma coisa. E o número 3, atrás desse eu, pessoa, que pensa, que diz algo, eventualmente há muitas razões para esse sujeito existir que eu mesmo, pessoa, não consigo compreender todas, não consigo numerar, às vezes nem tenho conhecimento. Então, em 1970, em Paris, se considerava todas essas questões quando alguém enunciava algo, dizia algo durante um discurso. Em outros termos, ao tomarmos a palavra, não conhecemos direito o próprio lugar de onde falamos, ou melhor, desconhecemos o agente que fala pela nossa boca. Somos divididos e escondemos, inclusive de nós mesmos, uma parte grande de nossas motivações. Então, lá em 1970, na França, e aí se espalhou-se pelo mundo, essa ideia de o sujeito que fala não é conhecido nem por ele mesmo, através das suas palavras. Às vezes é dividido e escondido dentro das suas motivações, que não estão explícitas na fala, e sim implícitas em tudo aquilo que eu digo. A partir dos anos 1980 e 90, já mudou um pouquinho. A política das identidades nascida no EUA apoderou-se da pergunta, de onde você fala? De onde você fala, nos anos 1970, tinha essa ideia, evocava a complexidade indefinida de nossas motivações. Hoje, a mesma pergunta parece satisfazer com as identidades que estão na cara. Tipo, você é um homem ou uma mulher, hétero, homo ou trans, branca ou negra, bonito ou não, rico ou pobre, etc. E, portanto, é de lá que você fala, quer queira, quer não queira. Então, até 1970, nessa época aí, o sujeito era movido pelas suas motivações e isso representava aquilo que ele falava. Já para 1980 e 90, mudou um pouco. As identidades são formadas pelo lugar em que você está, como você é, se você é branco, se você é negro, hétero, homo, trans. E isso tudo formula quem é esse sujeito, tá? Não é mais as motivações pessoais e individuais, e sim o social. Continuando. É como se os grupos aos quais pertencemos social, histórica e geneticamente, nossas identidades, fossem a origem essencial de nossas motivações, escondidas ou não, e, portanto, constituíssem uma espécie de viés inevitável. Aí ele coloca, o grupo que a gente pertence forma as nossas motivações, a gente querendo ou não. Por exemplo, posso ser feminista, mas não deixo de ser homem. Posso achar qualquer racismo uma idiotice, mas não deixo de ser branco. Posso ser comunista, mas não deixo de ser burguês. E essas coisas todas que eu não deixo de ser colocam em questão o valor do que eu digo. Seja qual for a ideia ou a militância, seríamos sempre uma quinta coluna de nossas identidades. Apesar de eu militar por alguma coisa, o que eu sou sempre influencia na minha fala. Eu não vou deixar de ser porque estou falando. Essa dúvida ou crítica pode ter uma utilidade política, mas o fato é que as identidades às quais parecemos pertencer não coincidem necessariamente com as nossas motivações. E aí ele faz essa colocação
que aquilo que a gente pertence, o lugar que a gente pertence, nem sempre é o mesmo daquilo que a gente defende ou é motivado. A mente é complexa. Há proletários que defendem políticas econômicas de direita porque eles dizem, vai que eles ganham na Mega Sena. Assim como há homossexuais que defendem sua própria discriminação. Interrogando a variedade das motivações, aliás, eis um clássico para se divertir. A música, a poesia de George Gaber, qual Kuno era comunista. Aí ele faz essa brincadeira aí em relação àquilo que a pessoa é e aquilo que ela tem vontade de ser ou é motivada a ser, ela defende. Na minha história, a política das identidades e a pergunta de onde você fala se cruzaram num estranho debate na New School de Nova York. No começo dos anos 1990 ou fim dos 80, a decana do departamento onde eu ensinaria era uma mulher branca que publicara livros seminais sobre o novo feminismo e, antes disso, sobre o racismo no ZEUA. Aí continua. Isso não a impedia de se opor à ideia de considerar a raça ou o gênero como critérios para escolher o corpo docente do departamento. Acusada de dever sua opinião à cor da sua pele, ela declarou, do jeito propositalmente chulo e chocante, sua preferência sexual por homens negros, o que deixou a plateia estupefata e abriu, para mim, uma série de reflexões inconclusivas. Então, ele vai contar a história de como ele chegou nessa questão para construir esse texto a partir da atitude dessa decana lá da New School de Nova York. Então, ela já escrevia livros feministas sobre racismo, enfim, tinha um conhecimento teórico muito grande, mas a sua atitude não era antirracista em nenhum momento, porque apesar de ter escrito todos esses livros, não a impedia de se opor, né, a considerar a raça. Então ela considerava a raça e o gênero na hora de contratar e escolher os professores do departamento. Então as pessoas acusavam ela e ela se defendeu que não, que ela gostava dos negros, principalmente pela sua preferência sexual. E aí fez de propósito esse comentário bem chulo para que as pessoas entendessem como ela considerava a raça para ela. Se eu, homem ou mulher, transo com negros, o que isso diz sobre minha relação com a minha identidade branca? Aí ele abre as considerações, ele começa a se questionar. Será diferente se eu preferir transar passivamente ou ativamente? Os donos de escravos que iam para a senzala para comer eram mais ou menos brancos do que aqueles que iam para ser comidos. E aí ele abre esse questionamento a partir das colocações da decana do departamento. Falando de escravos, aliás, outra ideia forte da política das identidades é a das culpas que cada um carregaria consigo por causa das suas identidades. Pareceria fácil objetar. Como um branco chegado ao Brasil nos anos 1940 seria culpado pela escravatura no Brasil? Como um muçulmano de hoje seria responsável pela pirataria no Mediterrâneo? Mas, de fato, adoramos assumir as culpas ou os direitos das nossas supostas identidades, provavelmente porque adoramos qualquer coisa que alivie a nossa solidão. Aí ele faz todo um comentário a respeito disso, das culpas, né? Que o brasileiro, ou enfim, o ser humano gosta de carregar, de buscar um significado para as culpas. Qual que é a relação de você assumir como se fosse um escravizador da época? Qual a relação isso com a sua vida psicologicamente? E aí ele deixa essa questão. E diz que qualquer coisa que alivie a solidão das pessoas ou pertencer a algum lugar, né, não estar sozinho nisso, não, eu venho daquelas pessoas que fizeram isso, tananana, ajuda a entender o mundo. Aqui, a psicanálise toma a direção oposta da política das identidades, pois uma cura psicanalítica, em tese, serve para nos permitir de não ser apenas neuroticamente o fruto dos grupos onde nascemos, membros de uma família, de uma nação e de uma raça. Como Contardo Caligares é um psicanalista, ele faz essa finalização aí, que a psicanálise serviria para fazer exatamente o contrário, a fugir dessa identidade forçada. Você, a partir da análise, você se livra dessa família, desse grupo em que você nasceu e que você cresceu e que essas gerações que você passou, ela serve exatamente para isso, para você se curar desse movimento
em que você está envolvido. Então, é o caminho contrário do que as identidades vêm pregando, de onde você fala. Então, o Contar do Caligares, psicanalista, é o texto publicado na Folha de São Paulo em 9 de agosto de 2018. Texto bem recente, tá? E ainda é levado em consideração essas questões de onde você fala. Então, a primeira questão, vamos lá? O sentido contido em desconhecemos o agente que fala pela nossa boca, lá no terceiro parágrafo, e presente nas questões que se colocavam na França dos anos de 1970, não é retomado em... E tem as alternativas. Lembre-se, não é retomado, já é uma dica para estar atento a isso. A. A outro sujeito, de acordo com o que está escrito no segundo parágrafo. B. Uma espécie de ilusão gramatical, do segundo parágrafo, com as identidades que estão na cara, quinto parágrafo, e escondemos inclusive de nós mesmos, terceiro parágrafo, e letra E, quem estava realmente falando pela boca dele, segundo parágrafo. Então, vamos pensar aqui em como solucionar essa questão. O conteúdo principal da questão refere-se ao sentido. Tá? Na língua portuguesa, principalmente na linguística, a gente dá o nome a esse conteúdo de semântica, porque realmente é a semântica quem vai estudar os estudos do significado e o sentido que as palavras têm dentro de um texto. Eu coloquei lá, a semântica é a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significante. Certo? Então, o significado ele vai estar sempre associado ao sentido. Por isso que eu tenho que levar em consideração o contexto em que isso foi dito. Então, quando o texto apresenta qual é o sentido disso, né? A questão pergunta qual é o sentido apresentado no terceiro parágrafo que eu posso correlacionar com as alternativas, eu estou me referindo à semântica dos significados daquelas palavras dentro daquele texto. Né? Então, vale só para esse texto, esse sentido. No outro texto, já não ia ser a mesma coisa. Então, o significante está associado à forma. Enquanto o sentido associa-se ao contexto, o significante associa a forma das palavras, o jeito que se escrevem as palavras. Então, a semântica vai estudar tudo isso, a relação entre o que significa e como é a sua forma. Ok, então a relação que tem nessa questão, ela requer entender aí os sinônimos que estão presentes aí entre os parágrafos. Então, cabe lembrarmos, né, que sinonímia é o estudo do significado, como se você fosse buscar um dicionário. Ok? Em outros termos, então, se nós tomamos uma palavra, não conhecemos direito, aqui, se eu pensar aqui o pedaço do parágrafo que explica isso, eu vou ter lá o parágrafo, né, da questão. Deixa eu só colocar na questão de novo para nós retomarmos. É o terceiro parágrafo. Desconhecemos o agente que fala pela nossa boca. Vamos lá. O terceiro parágrafo, então. Em outros termos, ao tomarmos a palavra, não conhecemos direito o próprio lugar de onde falamos, ou melhor, desconhecemos o agente que fala pela nossa boca. Somos divididos e escondemos, inclusive de nós mesmos, uma parte grande de nossas motivações. Então, esse é o terceiro parágrafo. E eu preciso encontrar nas alternativas aquela que não tem relação de sentido com esse parágrafo. Tá? Então, é essa análise que eu tenho que fazer. Ok, então a primeira lá, alternativa. É o sentido contido em desconhecemos o agente que fala pela nossa boca. É o mesmo que em há outro sujeito? Sim, existem outros sujeitos quando falamos. Então, lá no segundo parágrafo, quando eu digo isso, eu estou apresentando outros sujeitos. Está correto, então não pode ser essa a alternativa certa. A letra B. Uma espécie de ilusão gramatical do segundo parágrafo? Sim. Quando alguém fala, quando eu estou falando, tem também essa gramática, esse sujeito gramatical presente. Então, está sim relacionado ao desconhecemos o agente que fala. E a letra C, que eu marquei como alternativa que deve ser anotada, com as identidades que estão na cara. Então, esse sentido, desconhecemos o agente que fala pela nossa boca, não é retomado pela letra C. Por que ele não é retomado? Vamos pensar um pouco no texto que nós lemos. Em 1970, acreditava-se que o sujeito era levado pelas motivações, e essas motivações não estavam explícitas, não estavam na nossa cara, certo? Eram motivações internas daquilo que eu desejava, que eu gostava, um sujeito não presente em todas as falas minhas, mas que existiam, estavam lá, compostos, mesmo que eu desconhecesse.
Mas em 1990 e 80 também, essa identidade já é composta com aquilo que está na nossa cara, certo? Então, não é o mesmo significado em 1970. Por isso que a letra C está incorreta. A letra C corresponde a 1980 e 1990, que as identidades são formadas principalmente pelo lugar de onde eu venho, como eu sou, se eu sou branco, isso dá para ver na minha cara. Se eu sou homem, sou mulher, também pode ser visto isso na cara, né? Então é explícito. Então, muito diferente do que se pensava em 1970. Vamos para a letra D. Escondemos, inclusive, de nós mesmos. Sim, a letra D, o sentido desconhecemos o agente que fala pela nossa boca, tem o mesmo sentido de a gente esconder, desconhecer esse sujeito. Então, não posso assinalar essa. É a letra E. Quem estava realmente falando pela boca dele, e aí lá no segundo parágrafo ele questiona, não sabemos quem realmente estava falando pela boca da pessoa, porque está escondido, porque desconhecemos, porque é um sujeito movido por motivações e não aquilo que ele realmente parece na cara. Então essa questão número 1 é de acordo com o que não é retomado. A letra C, com as identidades que estão na cara, porque isso corresponde a 1980 e 90. Certo, pessoal?